Olá, pessoal! Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de direito tributário, mais especificamente das limitações constitucionais ao poder de tributar. Nós sabemos que os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competências tributárias atribuídas pela Constituição, lhe conferindo aí o poder-dever de tributar as nossas 5 espécies tributárias. Mas, ao mesmo tempo que a Constituição atribui a estes entes o poder de tributar, ela também limita este poder de tributar. Então, este poder de tributar, ele não é discricionário e absoluto, e ele vem limitado pela própria Constituição. E nós vamos ter na Constituição, no artigo 150, até o artigo 152, esses princípios limitadores ao poder de tributar. E o primeiro princípio limitador aí a este poder de tributar é o que chamamos de princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Mais especificamente falando, princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal, ele está previsto no artigo 150, inciso 1º da Constituição, que diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, pessoal, toda cobrança tributária, ela decorre de uma lei. Então, o poder público, para que ele venha a exigir um novo tributo, ou ainda para que ele venha a aumentar um tributo, antes tem que ter uma previsão legal. Bom, e será que essa exigência de um novo tributo, ou este aumento de um novo tributo, ele pode vir através de uma medida provisória? Sim, porque a medida provisória tem força de lei, desde que aquele tributo não seja matéria de lei complementar. E aí, quais tributos são matérias de lei complementar que não poderiam ser instituídos ou majorados, aumentados por meio de uma medida provisória? Empréstimo compulsório, impostos sobre grandes fortunas, impostos residuais e contribuições residuais. Tirando esses 4 tributos, os demais podem também ser exigidos e aumentados por meio de uma medida provisória ou por meio de lei. No caso dessas 4 exceções que eu falei para vocês, apenas por meio de lei complementar. Então, isso aí é o princípio da legalidade, é o princípio da reserva legal. O nosso próximo princípio é o princípio da isonomia tributária. Esse princípio está previsto no inciso 2º do artigo 150 da Constituição, que diz o seguinte: lendo o caput novamente, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que estejam em situação equivalente. Então, o princípio da isonomia tributária veda os entes federativos de dar um tratamento tributário diferenciado aos contribuintes. Mas essa isonomia tributária, ou este princípio da isonomia tributária, seria tratar todos de forma igual? Não, os desiguais devem ser tratados de forma desigual. Veja o que diz o princípio da isonomia tributária. Ele veda o tratamento tributário diferenciado entre contribuintes que estão em situação equivalente. Então, para aqueles que estão em situação equivalente, eles devem ser tratados de forma igual. Aqueles que não estão nessa situação equivalente, com a finalidade de igualá-los, sim, eles vão ser tratadas de forma diferenciada. Veja de novo na Constituição: instituir tratamento desigual entre contribuintes que estejam em situação
equivalente. Então, dando um exemplo aqui de contribuintes que não estão em situação equivalente, que são tratados de forma desigual, por exemplo, o deficiente físico, quando ele vai comprar aí um carro, né, em relação à imunidade do IPI, em relação ao ICMS, o taxista em relação ao IPVA, ainda podemos citar aqui as microempresas e as empresas de pequeno porte que recolhem pelo Simples Nacional, como a tributação mais amenas aí, com a possibilidade, né, de igualá-las às empresas de pequeno porte, de grande porte, no que quer dizer a concorrência. Então, é dado para esse pessoal aí um tratamento tributário diferenciado. Por quê? Porque não são considerados que estejam em situação equivalente. Ainda pelo princípio da isonomia tributária, não pode ser dado um tratamento tributário diferenciado em razão de ocupação profissional ou função exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios não podem tributar de forma diferenciada em razão da ocupação profissional da pessoa ou de sua função. O que quer dizer com isso, né? Bom, por exemplo, o fato de uma pessoa ser servidora pública, ela não pode ser tratada tributariamente de forma diferenciada em razão de ser um servidor público, em razão de ser um prefeito, em razão de ser um presidente da República, ou ainda aí no âmbito particular, né, em razão de ser um médico, em razão de ser uma empregada doméstica, em razão de ser um professor. Não pode haver tratamento diferenciado em razão de profissão ou em razão de função exercida, independente do nome que se dá aos rendimentos que essa pessoa receba, se ela recebe subsídio, vencimento, salário. Então, a tributação diferenciada, ela não pode ser dada em razão disso aí. Se a gente for dar um exemplo do imposto de renda, pessoal, há uma tributação diferenciada no imposto de renda, mas não em razão da profissão, em razão da função, mas sim em razão da capacidade contributiva subjetiva, em razão da capacidade econômica da pessoa, independente da sua profissão. Então, você pode dizer assim, professora, mas o médico ele vai pagar um imposto de renda com uma alíquota bem mais alta do que um professor, do que uma empregada doméstica? Sim, pessoal, mas aí não é em razão da sua profissão, e sim em razão dos seus percebimentos, da sua capacidade econômica. E aí, se a gente pegar um exemplo, né, um médico que receba 10 mil reais por mês, e aí pegamos uma babá, que é babá, por exemplo, né, do filho aí de um jogador de futebol famoso, né, é babá aí do filho do Neymar, e essa babá, ela recebe 15 mil reais por mês. Bom, a tributação do imposto de renda vai ser mais alta de quem? Dessa babá, que recebe 15 mil reais por mês, ou desse médico que recebe 10 mil reais por mês? A tributação da babá vai ser mais alta. Vejam que essa tributação diferenciada, ela não está aí em razão da função ou da profissão, e sim em razão da capacidade econômica subjetiva, ok? Então, nesse caso, pode. O que não pode é em razão da ocupação profissional ou em razão da função. Bom, outro princípio limitador aí do poder de tributar é o princípio da irretroatividade da lei tributária. Este princípio nós vamos encontrar aqui no inciso 3º, a linha A, onde diz o seguinte, que é vedado aos entes federativos cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Bom, e aí o que significa este princípio, né? A primeira coisa é que lei nova não retroage para atingir fato gerador passado. Ao fato gerador passado, eu vou aplicar
a lei vigente na época da ocorrência daquele fato gerador, ainda que essa lei já tenha sido revogada, né? Aí nós vamos aplicar o princípio da ultratividade da norma. A lei já foi revogada, mas ela vai ser utilizada para aplicar a fato gerador passado, porque era a lei que vigorava à época da ocorrência desse fato gerador, tendo em vista que uma lei nova não retroage para ser aplicada a fato gerador passado. Bom, a lei nova, ela só vai ser aplicada a fato gerador futuro e fato gerador pendente. Como assim? Fato gerador futuro é aquele que ainda não ocorreu. Exemplo, vem uma lei nova aumentando a alíquota do IPVA em agosto de 2022. E essa lei, ela só vai poder ser aplicada a fato gerador futuro, ou seja, ao IPVA de 2023. Ainda que você não tenha pago o IPVA de 2022, ainda que esteja atrasado o seu IPVA de 2022, esta lei nova, ela não pode retroagir para atingir o seu IPVA de 2022. Ela apenas vai atingir o IPVA futuro, de fato gerador futuro, de 2023. Bom, e fato gerador pendente? Fato gerador pendente são aqueles fatos geradores que nós chamamos de complexivo. Ele não acontece em um único ato, né? Ele vai começar em um dia e terminar tempos depois, como, por exemplo, o imposto de renda. Pessoa física é um fato gerador complexivo que inicia no dia 1º de janeiro de cada ano e termina no dia 31 de dezembro de cada ano. E aí, se vem uma lei nova, no meio aí desse fato gerador, por exemplo, em julho, em junho, esse fato gerador ele ainda não terminou, ele ainda está pendente, porque ele começou no dia 1º de janeiro e ainda não terminou, só vai terminar no dia 31 de dezembro. Será que aí eu teria que aplicar, por exemplo, a lei revogada, a lei velha, de 1º de janeiro até julho, por exemplo, e a partir de julho, quando a nova lei foi publicada, eu aplicaria essa nova lei? Não, né? Nós não vamos dividir aí o fato gerador no meio e aplicar as duas leis. Nós vamos aplicar a lei nova desde o dia 1º de janeiro, quando começou esse fato gerador pendente, até o dia 31 de dezembro, quando termina este fato gerador. Então, é o princípio da irretroatividade da lei tributária. Lei tributária nova não retroage a fato gerador passado. Apenas aplica-se a fato gerador futuro e a fato gerador pendente. Teria alguma exceção? Sim. Nós vamos ver exceções no artigo 105 e no artigo 106 do Código Tributário Nacional. Essas exceções, pessoal, é apenas quando essa lei nova, ela é considerada meramente uma lei interpretativa. Deixa eu posicionar aqui para vocês, tá? A nossa exceção. Então, quando essa lei, olha só, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, é a nossa exceção ao princípio da irretroatividade da lei tributária. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, meramente interpretativa, ela não vai causar nenhum ônus ali para o sujeito passivo. Então, esta lei, sim, ela pode retroagir a fato gerador passado. Vejam bem que excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Então, se uma nova lei que vem aí a fazer uma nova interpretação, por exemplo, de classificação de mercadoria, e aí, a partir dali, para quem não cumprir aquela ordem, vai sofrer aí uma penalidade, uma sanção, então essa sanção só dali para frente. Não pode retroagir a fato gerador passado, ok? Então, interpretativa, retroage a fato gerador passado, desde que não traga ônus aí ao sujeito passivo.
também é exceção ao princípio da irretroatividade da lei tributária, quando esta nova lei ela deixa de definir, né, um ato ou fato como uma infração tributária. Então, ela pode retroagir. Exemplo, vamos supor que as pessoas que estejam aí sob o teto de isenção do imposto de renda, elas precisem fazer também a sua declaração, como aquelas pessoas que vão pagar o imposto de renda. Então, todo mundo tem uma lei falando que todo mundo tem que fazer a declaração do imposto de renda, ainda aqueles que estão sob o teto de isenção. Tem que declarar para mostrar a sua isenção. E aí, o prazo para fazer essa declaração do imposto de renda, sob pena de multa, até o último dia útil de abril. E determinada pessoa não fez essa declaração. Então, ela descumpriu uma obrigação acessória do imposto de renda. E por ter descumprido, vai ser aplicada uma penalidade, uma sanção e uma multa tributária. E, posteriormente, venha uma lei nova falando assim, olha, a partir de agora, não há mais a necessidade das pessoas que estão isentas de declararem o imposto de renda, de fazer aí a sua declaração. Bom, essa lei, então, por ela deixar de definir aquele ato de não fazer uma declaração da pessoa isenta como uma infração, ela vai retroagir para atingir, sim, o fato ocorrido no pretérito. Então, esta pessoa que não fez a declaração, ela não mais cometeu uma infração. Então, essa lei vai retroagir e essa penalidade, se ela ainda não pagou, não vai ser aplicada a ela, ok? Ainda, quando deixe de tratá-lo como contrária a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Aqui a gente pode aplicar o mesmo exemplo. Antes, aquele fato daquela declaração aquele ato daquela declaração era obrigatório, agora deixou de ser obrigatório. E a pessoa não deixou de pagar um tributo porque ela não declarou, né? Até porque ela já estava isenta, ela precisava fazer uma declaração de isento. Então, não teve uma implicação aqui maior em relação a um tributo. O outro motivo aí que permite que essa lei tributária venha a retroagir é quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Então, pessoal, e aqui nós não podemos confundir penalidade, tá, com alíquota de tributos. Por quê? Imagina a seguinte situação. Temos aí uma lei nova que aumente a alíquota do IPVA de 4% para 5%. Bom, essa lei só vai poder ser aplicada a fato gerador futuro, ao próximo IPVA a partir dali. E aí, um outro exemplo. Tem uma lei nova, deixa eu apagar aqui. Tem uma lei nova que reduza a alíquota do IPVA de 4% para 3%. Essa lei vai poder retroagir porque reduziu a alíquota de um tributo? Também não, ok? Se você não pagou o IPVA de 2022, você vai ter que pagar os 4%. Essa lei nova vai ser aplicada só para o IPVA de 2023. No nosso exemplo aqui, o IPVA, ainda que tenha reduzido a alíquota do IPVA. Então, 3% só dali para frente. O que eu não posso confundir é com uma redução de penalidade, com uma redução de multa. Então, nós tínhamos uma lei que fazia uma previsão de que se você não pagasse o seu IPVA até na data de vencimento, a multa seria de 10%. Perdão, a multa seria de 10%. E aí você não pagou ainda. E vem uma lei nova e fala o seguinte, olha, agora a multa vai ser de 5%. Então, vejam bem, essa lei nova que reduziu uma penalidade, uma multa tributária, ela sim pode retroagir. Então, cuidado para não confundir penalidade tributária, redução dessa penalidade,
com redução de tributo. Quando eu estou falando propriamente dito de redução de tributo, seja redução ou seja aumento, a lei só pode atingir fato gerador futuro ou fato gerador pendente. Quando nós trazemos uma lei que reduz uma penalidade tributária, essa sim é exceção à regra. Essa sim pode retroagir. Na verdade, no caso de uma multa tributária, de uma penalidade tributária, eu vou aplicar sempre a lei que traz uma penalidade mais branda. Seja essa lei a lei passada, que já tenha sido revogada, ou seja essa lei nova, que vai retroagir para atingir fato gerador passado, no caso de uma penalidade tributária, ok? Bom, o nosso próximo princípio é o princípio da anterioridade fiscal. Este princípio, pessoal, ele foi previsto na Constituição com uma emenda constitucional de número 3 em 1993. Esse princípio fala o seguinte, que os entes federativos não podem cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, ok? Bom, o que significa este princípio, né? Então, olha só. Primeiro, eu tenho, para aplicar esse princípio da anterioridade fiscal, eu tenho que observar o seguinte. Trata-se de uma lei? Sim, porque um tributo ele só pode ser instituído ou majorado por meio de lei ou aquilo que equivale à lei. Já vimos isso. Bom, outro ponto de análise. Essa lei, ela está aumentando ou está reduzindo um tributo? Porque se essa lei estiver reduzindo um tributo, eu não vou aplicar. É apenas para a lei que aumenta um tributo. Bom, ou ainda, esta lei está instituindo um tributo que já está previsto lá na Constituição, mas que ainda não foi regulamentado, que ainda não foi instituído. O que significa uma lei que institui um tributo? É uma lei que regulamenta um tributo, porque sabemos que o fato do tributo estar previsto lá na Constituição, com a atribuição de competência para um determinado ente federativo, não quer dizer que o ente possa sair já de imediato cobrando aquele tributo. Por exemplo, o fato da Constituição fazer uma previsão do IPTU com competência para os municípios, não basta por si só para os municípios saírem cobrando o IPTU. Os municípios vão ter que regular o seu IPTU em lei própria municipal, vão ter que instituir o IPTU na sua lei ordinária municipal. E aí, se aquele tributo, mesmo previsto na Constituição, ainda não tiver sido regulamentado pelo ente federativo, ainda não tiver sido instituído pelo ente federativo, quer dizer que o ente não possa cobrá-lo. E para o ente cobrar, ele vai ter que instituir. E a partir do momento que essa nova lei, que é publicada, que institui esse novo tributo, ela não pode ser cobrada de imediato. Ela vai ter que aguardar, vai ter que observar o princípio da anterioridade fiscal. Ela só vai poder ser cobrada no próximo ano da publicação desta lei. Então, no próximo exercício fiscal. E o exercício fiscal, ele vai coincidir aí com o exercício comercial. Ele vai do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Então, olha só, princípio da anterioridade fiscal, uma lei nova, que aumenta ou institui um tributo, só poderá ser cobrada no próximo exercício fiscal, ou seja, no próximo ano. Próximo ano começa quando? Dia 1º de janeiro. Então, no próximo ano, a data da publicação. Então, se a lei foi publicada no dia 20 de agosto de 2022, e essa lei aumenta ou institui um tributo, ela só poderá ser cobrada a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Se a lei foi publicada no dia 20 de setembro de 2020, ela só poderia ter sido cobrada a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Então, vejam, princípio da anterioridade fiscal, uma lei nova, que aumenta, que majora ou institui um tributo, só pode ser cobrada no próximo exercício fiscal, a partir do dia 1º de janeiro,
a data de sua publicação. E aí eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Em questões de concurso, em questões de prova, que eles vão tentar me induzir ao erro. Eles vão trocar essa data da publicação por data da vigência, né? Eles vão dizer assim, olha, uma lei nova que institui ou aumenta um tributo só poderá ser cobrada a partir do próximo exercício fiscal a data de sua vigência. Está errado, nós não olhamos aqui vigência. A vigência aqui não nos interessa. O que nos interessa para analisar o princípio da anterioridade fiscal é a data da publicação daquela lei. E aí, pessoal, esse princípio da anterioridade fiscal, ele foi trazido para a Constituição através de uma emenda constitucional em 1993. Para que servia este princípio, né? Qual o propósito desse princípio? O propósito desse princípio foi garantir a segurança jurídica para o contribuinte, para que ele não fosse pego de surpresa da noite para o dia, tendo que pagar aí uma carga tributária além da que ele pagava, no caso de um aumento de um tributo, ou um tributo que ele não pagava e agora ele vai ter que pagar. Então, para garantir a segurança jurídica, para garantir aí a não surpresa do contribuinte, foi acrescentado na Constituição este princípio da anterioridade fiscal. No entanto, para aquelas leis que eram publicadas no finalzinho do ano, este princípio não garantia essa segurança jurídica, porque o ano já estava terminando e o próximo ano já estava por começar, né? Então, ele não cumpria aí o seu propósito. Imagina uma lei aí sendo publicada no dia 20 de dezembro. O próximo ano já seria 10 dias depois. Então, não garantia. Vamos, no caso de excepcionalidade, aí, que o nosso Congresso trabalhasse e publicasse uma lei no dia 31 de dezembro. No próximo dia, já seria aí cobrada essa nova lei. 1º de janeiro do próximo ano, já seria o próximo ano. Então, o princípio da anterioridade fiscal, por si só, não garantia essa segurança jurídica, caso a lei fosse publicada no final do ano. Com base nisso, em 2003, tivemos uma nova emenda constitucional, a emenda constitucional de número 42, que trouxe aí o princípio da noventena, que veio a complementar o princípio da anterioridade fiscal. E por este princípio, além de ser observado o próximo ano, deveria ser observado, no mínimo, 90 dias da data da publicação da lei, para que ela pudesse vir a ser cobrada. Então, olha só o que nos diz este princípio. É vedado aos entes federativos cobrarem tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observando ainda a linha B, que fala do princípio da anterioridade fiscal. Então, no caso de uma lei tributária que aumenta ou institui um tributo, deve ser observados 2 princípios, anterioridade fiscal e princípio da noventena, ok? Então, princípio da noventena, mínimo 90 dias, também da data da publicação da lei. Então, imagina a seguinte situação. A lei nova, ela foi publicada no dia 20 de agosto de 2022. Pelo princípio da anterioridade fiscal, ela só poderá ser cobrada a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Pelo princípio da noventena, ela só pode ser cobrada no mínimo 90 dias depois. Então, se ela foi publicada lá no dia 20 de agosto, em novembro, pelo princípio da noventena, ela já poderia ser cobrada. Só que pelo princípio da anterioridade fiscal, ela ainda não pode ser cobrada. Então, ela vai ter que esperar o dia 1º de janeiro aí do próximo ano. Agora, vamos imaginar a situação reversa. A lei foi publicada no dia 20 de dezembro. Pelo princípio da anterioridade fiscal, ela já poderia ser cobrada no dia 1º de janeiro do próximo ano. No entanto, ela ainda não observou o princípio da noventena. Ela ainda não esperou os 90 dias. Então, ela vai poder ser cobrada no próximo ano,
mas contando 90 dias da data da publicação. Se ela foi publicada no dia 20 de dezembro de 2022, ela só vai poder ser cobrada em janeiro, fevereiro, março, né, contando aí 90 dias, que vai dar em março, a partir de março de 2023, porque aí sim ela já cumpriu a anterioridade fiscal, que é o próximo ano, ela foi publicada em 2022, então próximo ano em 2023, só que ela não poderia ser cobrada a partir do dia 1º, porque ela ainda teria que observar esses 90 dias. Então, apenas a partir de março de 2023, ela já estaria observando aí os 90 dias, ok? Bom, aqui eu escrevi para vocês princípio da anterioridade nonagesimal ou princípio da noventena. Hoje, pessoal, as bancas de concurso, elas entendem que esses dois nônimos são sinônimos. Então, quando a banca de um concurso, numa prova fechada, traz lá princípio da anterioridade nonagesimal ou princípio da noventena, elas estão falando desse princípio da mesma coisa, tá? No entanto, a história destes dois nomes tem uma aplicabilidade diferente. Se eu for fazer uma prova aberta, isso aqui é um pouquinho diferente. Por quê? O princípio da anterioridade nonagesimal, ele surgiu primeiro na Constituição. Este princípio, ele era previsto apenas para as contribuições para a Seguridade Social. Vejam bem, que lá no nosso artigo, só um minutinho, deixa eu achar aqui para vocês na Constituição. Artigo 195, né, quando fala aí da Seguridade Social, como que a Seguridade Social aí, ela vai ser custeada, né? E aqui, pessoal, no artigo 195, parágrafo 6º, fala o seguinte: as contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 153b. Então, olha só, este daqui era o princípio da anterioridade nonagesimal, aplicado apenas para as contribuições sociais. Esse princípio ele já existia antes daquele princípio da noventena, que foi instituído por uma emenda constitucional. Este princípio da anterioridade nonagesimal era previsto apenas para essas contribuições. E o próprio parágrafo 6º, ele fala assim, olha, no caso das contribuições sociais, não se aplica o princípio da anterioridade fiscal. Aplica-se apenas os 90 dias, foram dado o nome aí de princípio da anterioridade nonagesimal. Então, uma lei nova que, segundo o parágrafo 6º, instituía ou modificava uma contribuição social, poderia ser cobrada no mesmo ano, desde que observados 90 dias da data da publicação dessa lei. E aí, olha uma diferençazinha aqui. Lei que houver instituído, beleza, é parecido lá com o princípio da noventena, ou modificado, lá no princípio da noventena do 153C, fala em aumentado, aqui fala em modificado. Então, será que uma lei nova que reduz uma alíquota de uma contribuição social, ela teria que esperar 90 dias? Porque aí estaria modificando, né, essa alíquota do tributo? Não, pessoal. Apesar da Constituição ter trazido a palavrinha modificado, o Poder Judiciário, o STF entende que esse modificado tem um sentido de majorado, de aumentado. Então, tem o mesmo significado daquele inciso 3º, a linha B e a linha C. Então, o princípio da anterioridade nonagesimal, uma lei nova que institui ou modifica com sentido de aumentar uma contribuição social, ela só poderá ser aplicada 90 dias depois.
E aqui não aplica-se o próximo ano, ou o princípio da anterioridade fiscal. Então, esse princípio da anterioridade nonagesimal, ao qual se dava o nome aí dessa espera de 90 dias da data da publicação, ele era previsto para as contribuições sociais. E aí, posteriormente, isso já era previsto na Constituição. Posteriormente, o legislador constituinte, através de uma emenda constitucional, no ano de 2003, ele quis ampliar a aplicação desses 90 dias para todos os demais tributos. Então, esses 90 dias não se aplicavam, a partir dessa emenda constitucional de 2003, apenas para as contribuições sociais, mas para todos os demais tributos. E aí a doutrina veio e deu o nome de princípio da noventena, né? Então, o princípio da noventena é estes 90 dias do artigo 150, inciso 3º, a linha 3. O princípio da anterioridade nonagesimal é aquele aplicado para as contribuições sociais do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, já previsto antes dessa emenda constitucional de 2003. Então, essa é uma diferença teórica, tá? Mas hoje as bancas de concurso têm tratado as duas expressões como expressões sinônimas. Então, ora utilizam aí o princípio da anterioridade fiscal, ora utilizam o princípio da anterioridade nonagesimal, ora utilizam o princípio da noventena. No fim, os efeitos aí são os mesmos, né? Aplica-se para qualquer tributo, salvo aqueles que estão sob exceção, que nós ainda vamos ver, seja para a contribuição social, que seja para impostos, eu só posso cobrar aquela nova lei 90 dias após a data da sua publicação, porque ela instituiu ou aumentou um tributo. Então, as consequências aí são as mesmas, só essas denominações aí é que são diferentes, ok? Só para entrar um pouquinho aí de forma mais aprofundada para vocês. Bom, o próximo princípio é o princípio do não confisco. Nós sabemos que a Constituição brasileira, em regra, proíbe o confisco. E aqui no direito tributário não é diferente. O princípio do não confisco também é proibido, e aí nós vamos ver as aplicabilidades aí deste princípio no direito tributário. Então, esse princípio do não confisco, ele está previsto no inciso 4º, artigo 150 da Constituição, que fala que os entes federativos não podem cobrar tributos aí, na verdade, não pode utilizar tributos com efeito de confisco, não pode utilizar tributo com efeito de confisco. E o que significa isso? E aqui nós vamos ter duas linhas, né, duas vertentes para esse princípio do não confisco. Um deles é que a administração pública não pode cobrar um tributo tão alto, esse valor do tributo, que configuraria o próprio confisco do bem, ainda que não efetivamente ela tenha confiscado o bem. Exemplo, IPTU. Eu tenho um imóvel de 200 que tem um valor, um valor de mercado, um valor venal de R$200 mil. E aí, o município me cobra 50 mil de IPTU por ano, ou seja, em 4 anos, só o meu valor do IPTU corresponderia ao valor desse patrimônio, desse imóvel. Então, estaria aí configurado um confisco de um bem. Ainda que o município não tenha ido lá e confiscado efetivamente o meu bem, a tributação foi tão alta, mas tão alta, que corresponde ao valor desse bem. Então, isso é vedado pela Constituição, é uma das vertentes. A outra vertente estaria relacionada ao próprio confisco mesmo, tá? Por exemplo, eu não paguei o meu IPTU e aí o município vai lá e confisca o meu imóvel. Não pode. O que é diferente de um devido processo legal, onde esse imóvel pode vir a ser penhorado a fim de pagar o IPTU no valor do IPTU. E o valor que sobrar, aí na alienação daquele imóvel por uma penhora, é devolvido aí para o contribuinte. Isso é diferente, devido ao processo legal. Não é confisco, é uma penhora legal, ok? O que não pode é o município ir lá e confiscar o meu bem porque eu não paguei o tributo. Querem outro exemplo muito comum onde é utilizado o mandado de segurança?
na liberação de mercadorias. Não pode o fiscal de qualquer receita apreender uma mercadoria porque o tributo não foi pago. Exemplo, o ICMS não foi pago, e aí o fiscal vai lá e apreende a mercadoria. Qual a medida? Mandado de segurança na hora para liberação dessa mercadoria. A pessoa continua devendo o tributo, mas o fato dela não ter pago o ICMS não quer dizer que o poder público possa confiscar aquela mercadoria. Por quê? Porque estaria violando o princípio do não confisco. E aí a medida judicial adequada para liberar essa mercadoria é um mandado de segurança por violação ao direito líquido e certo, previsto no artigo 150, inciso 4º da Constituição, que é vedado aos entes federativos utilizar tributo com efeito de confisco. Bom, o proprietário daquela mercadoria vai continuar devendo o ICMS, o tributo? Vai. Mas o que o poder público tem que fazer para cobrar? Não apreender a mercadoria, e sim utilizar a via legal, poder judiciário, entrar aí com o processo de execução fiscal, e aí sim, dentro de um processo de execução fiscal, vai dar a oportunidade dele penhorar, não necessariamente a mercadoria, até uma penhora online, um outro bem, um veículo, ok? Então, seriam aí as duas vertentes desse princípio do não confisco. Bom, o outro princípio previsto na Constituição é o princípio da não limitação do tráfego. Este princípio está previsto no inciso 5º do artigo 150 da Constituição. Olha o que fala o artigo 150. Não podem os entes federativos estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais e intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, no nosso mapa mental fala que é vedado, né, limitar o tráfego de pessoas e ou seus bens, faltou um ou aqui, por tributos interestaduais e intermunicipais, exceto o pedágio. E aí nós temos que fazer algumas considerações aqui. Primeira coisa, essa limitação eu aplico apenas para tributo interestadual e intermunicipal, ou seja, tributos que incidem de um estado para o outro, de um município para o outro, ok? Se for para tributos como imposto de importação, aonde esse tráfego ele é internacional, ou imposto de exportação, tráfego internacional, eu não aplico esse princípio, porque a Constituição, ela fala claramente em tributos interestaduais e tributos intermunicipais. Então, primeira observação. Segunda observação, aí vocês iriam me dizer, mas olha só, o pedágio não seria um tributo, não estaria limitando o meu direito de tráfego, ou meu direito de tráfego com os meus bens? E aí nós temos que fazer aqui duas diferenciações. O pedágio, ora, ele pode ser tarifa, ou que a gente chama de preço público, quando ele for cobrado aí por um particular, que através de uma concessão pegou aquele serviço de manutenção das vias. Ora, ele pode ser um tributo, quando ele for cobrado por meio de uma taxa pelo próprio poder público. Se esse pedágio é cobrado por um particular, se esse pedágio é uma tarifa ou um preço público, ela não é um tributo. Se ela não é um tributo, ela não vai se sujeitar às regras de direito tributário, vai ter outras regras lá no direito administrativo. Então, quando nesse artigo 150, inciso 5º, falamos de exceto pedágio, não estamos falando desse pedágio tarifa, cobrado pelo particular. Não se aplica direito tributário, porque ele não é um tributo, ele vai ter suas regras próprias. Quando falamos desse pedágio aqui, estamos falando do pedágio taxa, cobrado pela administração pública, porque só a administração pública pode cobrar um tributo. Então, este tributo cobrado pela administração pública, que é uma taxa, sim, é esse pedágio que estamos falando dele. E aí, a própria Constituição, ela já traz essa exceção. Ela fala assim, olha, é proibido a vedação do tráfego de pessoas e seus bens por meio de cobrança de tributos interestaduais e intermunicipais, exceto o pedágio. Quando esse pedágio também for um tributo, for uma taxa cobrada pelo poder público, ele pode cobrar, não vai violar esse princípio, porque aqui eu já estou trazendo para vocês essa exceção, ok?
Bom, o nosso próximo princípio, esse princípio eu vou aplicar pela sua natureza apenas ao ente federativo União, que é o princípio da uniformidade geográfica. Este princípio, pessoal, está previsto no artigo 151, que fala o seguinte, no inciso 1º, por isso que esse princípio é aplicado para a União até diante da sua própria natureza. Então, olha só, é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a município em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. E aí, bom, olha que bacana, o que este princípio nos diz? Só um minutinho que entrou. Ok. O que esse princípio nos diz? Fala o seguinte, olha só. É vedado à União instituir tributos não uniformes, ou seja, que sejam diferentes em território nacional. Não pode distinguir ou dar preferência a Estado, Distrito Federal ou município. Exemplo, IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. É um tributo, é um imposto federal cobrado hoje no país inteiro sobre os produtos industrializados. Não poderia a União prever uma alíquota de IPI diferente para regiões do país, ou em razão de Estado, Distrito Federal ou município. Por exemplo, o Estado de Minas Gerais pagará 20% de IPI sobre determinado produto, o Estado de São Paulo, 18%, o Estado do Rio Grande do Sul, 15%, o Estado do Rio de Janeiro, 25%, porque estaria violando este princípio da uniformidade geográfica. Então, isso não pode. A priori, a tributação tem que ser igual em todo o território nacional, independente do Estado, da região, do Distrito Federal ou do município. No entanto, esse princípio é absoluto? Não. Por que esse princípio não é absoluto? Olha só o que fala a nossa exceção, exceto se for por incentivo fiscal para o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico. Olha só, na Constituição agora, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Então, quando trata-se de uma região muito pobre, de um estado muito pobre, que não tem um desenvolvimento econômico legal, sim, a União pode abrir essa exceção e, por meio de lei, dar um tratamento tributário diferenciado, sim. Exemplo, tratamento diferenciado tributário para o Vale do Jequitinhonha, para a Zona Franca de Manaus, a fim de promover aí esse desenvolvimento socioeconômico daquela região, ok? Então, esse princípio aí, ele não vai ser um princípio absoluto. Bom, não está aqui no mapa mental, mas já vamos comentá-lo aqui na Constituição. Outro princípio aí que é vedado à União, no inciso 2º, e esse princípio aqui, ele é uma mera complementação do princípio da isonomia tributária, uma mera repetição, que fala o seguinte, é vedada à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em nível superior aos que fixar as suas obrigações e para seus agentes. Então, o que está falando aqui? Primeira coisa, olha, os servidores públicos federais não podem ser tributados de forma diferente dos servidores públicos estaduais, municipais ou distritais. Não é porque ele é um servidor federal que a sua tributação vai ser diferenciada. Isso aqui, diante do princípio da isonomia tributária, é uma mera repetição. Por quê? Porque, na verdade, ninguém pode ser tributado de forma diferenciada em razão de profissão ou função, seja servidor público ou não.
A segunda coisa aqui é que fala, olha, a tributação da renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios também não podem ser tributadas de forma diferenciada. O que é isso? Eu faço uma aplicação aí nos títulos da dívida pública federal. E sobre esses juros que me renderem na aplicação, eu vou ter aí uma tributação do imposto de renda. E aí o que quer dizer? O imposto de renda aqui, ele não pode ter uma alíquota menor nos juros, nos rendimentos dos títulos da dívida pública federal do que nos rendimentos dos títulos da dívida pública estadual, distrital ou municipal, porque aqui haveria uma diferenciação e as pessoas não iam querer investir nos títulos aí estaduais, distritais ou municipais, ia todo mundo correr para o título federal se a tributação do imposto de renda ali fosse menor, ok? Então, a tributação do imposto de renda, as alíquotas do imposto de renda aí, elas são iguais para os títulos da dívida pública, como para qualquer aplicação financeira. Princípio da isonomia tributária. O outro princípio é o princípio da não isenção heterônoma, que fala o seguinte: é vedada à União instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Pessoal, a Constituição atribuiu a cada ente federativo o poder de tributar, a competência tributária. E aqui eu vou utilizar aquela expressão, ado, cada um no seu quadrado. Então, o município ele só pode isentar o seu tributo municipal, o Estado só pode isentar o seu tributo estadual, o Distrito Federal só pode isentar o seu tributo distrital, e a União só pode isentar seu tributo federal. Não pode a União isentar IPTU, não pode o Estado isentar IPTU, não pode o município isentar ICMS, por quê? Cada um só pode isentar o seu próprio tributo, ok? E aí, o que chama a atenção, que eu tenho que chamar a atenção de vocês aqui, em relação ao presidente da República. No Brasil, no sistema presidencialista, o presidente da República, ele representa o chefe de governo e o chefe de Estado. Quando o presidente da República está como chefe de governo, ele está representando o ente federativo União. Quando ele está como chefe de Estado, ele está representando todo o território nacional internacionalmente. E como que ele vai representar? Através de acordos, tratados internacionais que ele vem a afirmar. Então, o que eu quero dizer com isso é que o presidente da República, como chefe de governo, ele não poderia, através de uma medida provisória, isentar um tributo que fosse de competência do município, um ISS, por exemplo, um IPTU, mas pode, como chefe de Estado, através de um tratado internacional, isentar um ISS, isentar um ICMS, isentar um IPTU. Por quê? Porque, como chefe de Estado, ele não está fora da sua competência, ele não está invadindo uma competência municipal. Muito pelo contrário, como chefe de Estado, ele também está representando o município internacionalmente, porque o prefeito, ele não representa o município internacionalmente, o governador não representa o Estado ou o Distrito Federal internacionalmente. Quem representa é o presidente da República. Então, por meio de um tratado internacional, essa isenção pode acontecer. Não estaria violando esse princípio, porque ele está exercendo aí a sua competência, ok? Bom, e aí, pessoal, a nossa última limitação aí ao poder de tributar, em se tratando de princípios, está no artigo 152, ela se aplica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, que diz o seguinte: é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Então, estados, Distrito Federal e municípios não podem diferenciar aí a tributação pelo destino ou procedência. Exemplo: ISS, Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza. Vamos supor que
tem uma empresa aí que tem sede no município de Ubá, e ela presta serviço tanto no município de Ubá como nos municípios vizinhos. E aí o município faz uma lei falando o seguinte, olha, se a empresa prestar serviço no município de Ubá, a alíquota do ISS vai ser 2%. Se ela prestar serviço fora do município de Ubá, a alíquota do ISS vai ser 3%. Isso violaria este princípio, seria inconstitucional. Por quê? Porque o município estaria tributando de forma diferenciada em razão do destino da prestação desse serviço. Um outro exemplo, que até muitos estados tentaram fazer, mas as normas estaduais que tinham essa previsão foram declaradas inconstitucionais, era em relação ao IPVA. Alguns estados fizeram uma previsão na sua lei que, no caso de carros importados, a alíquota do IPVA seria maior do que para carros nacionais. E aí o STF declarou a inconstitucionalidade desses dispositivos por violar este princípio da não diferenciação tributária em razão da procedência. Por quê? O que os estados faziam? Olha, se a procedência do carro for estrangeiro, o IPVA é mais caro. Se a procedência for nacional, o IPVA é mais barato. Então, por violar este princípio, foram declarados inconstitucionais essas normas, esses dispositivos aí que alguns estados faziam a previsão, ok? Bom, nós ficamos por aqui. Então, nessa aula de hoje, nós falamos um pouquinho aí desses princípios limitadores do poder de tributar. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço para vocês.